tão perto e tão longe. Psicólogos e terapeutas começam a atender seus pacientes à distância, utilizando as novas tecnologias de comunicação. O Clique Ligue de hoje dá foco nesse tema e abre a discussão sobre as inúmeras possibilidades que aparecem no horizonte do conhecimento sobre o consciente e o inconsciente. E é sobre isso que fala a nossa próxima dica. O Conselho Federal de Psicologia é uma autarquia que regulamenta e fiscaliza o exercício profissional do psicólogo. No link CFP é possível entender como o Conselho se articula, desde sua gestão até o planejamento estratégico. Em legislação estão informações sobre o Código de Ética, as leis e as normas que os profissionais dessa área devem seguir. Os dados referentes ao mercado de trabalho de um psicólogo estão na aba Serviços. Outro link interessante é a tabela de honorários, que pode dar uma base sobre os valores cobrados. Vale lembrar que esses valores são apenas uma referência. O link Credenciamento de Sites é direcionado tanto aos profissionais da área que desejam cadastrar suas clínicas, mas principalmente às pessoas que desejam saber quais as clínicas que fazem atendimento online e que são confiáveis. A psicologia, como outras ciências, vem se atualizando a cada ano. E para entender mais sobre esses rumos, dê uma boa navegada pelo site. São áudios, vídeos e informações que apontam os caminhos e os desafios para compreender cada vez mais o comportamento humano. Gostou dessa dica? Compartilhe cfp.org.br. A nossa sessão de hoje sobre atendimento psicológico virtual continua com a Milene Rosenthal, do Psicolink, e com Luiz Eduardo Valiengo Berg, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Contamos com a presença de Maria Adélia Minguelli Pieta, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Vânia Maria Leão Domingues, especialista em psicologia clínica. Bom, eu queria puxar um assunto com vocês. A Argentina é o país que tem mais psicanalistas e psicólogos do mundo, né? Não. Não é mais? É o Brasil. É o Brasil. É mais psicanalistas ou psicólogos? Não, psicólogos, o Brasil é o maior Eu acho país que do mundo. psicanalistas é a Argentina. Mas a gente tem ir num psicólogo ainda é um luxo no Brasil, infelizmente. Como é que essas novas tecnologias podem ajudar para democratizar o acesso aos psicólogos? O acesso, o custo já é um pouco menor, né? A gente consegue abaixar um pouquinho o valor, porque realmente o consultório presencial você tem que pagar toda a estrutura, né? Isso na internet já não ocorre. Então você consegue abaixar, mas o preço, cada terapeuta, ou cada psicólogo, terapeuta, ele vai definir, né? De acordo com a sua experiência, especialidade. Então, se nós estivermos falando da psicologia clínica, né? Dessa clínica de consultório, que é de fato uma psicologia de elite. Claro que a perspectiva do atendimento online facilita um pouco o acesso, mas ainda é um atendimento elitizado. A psicologia brasileira hoje ela tem uma proposta social bastante interessante e ampla. Se você for observar as ações do Sistema Conselhos, né, nós acabamos de comemorar, esse é um ano importante para a psicologia faz 50 anos como profissão no Brasil, e acabamos de ter no Parque Anhembi uma amostra, a segunda amostra nacional da psicologia, em que a diversidade dos atendimentos psicológicos e a penetração da psicologia nas políticas públicas se mostra, assim, absolutamente relevante. Então, hoje nós estamos falando de uma psicologia que a população tem tido acesso através das políticas públicas, do SUS? né? Através do SUS, por exemplo. Bacana. E eu queria puxar um assunto, está dentro desse tema, mas enfim, a gente tem uma epidemia de crack, de bebida alcoólica. Como é que a gente pode ajudar as pessoas à distância com uma psicologia pela online, por exemplo? Vocês têm alguma ideia? Já conversaram sobre isso? Como democratizar ainda mais esse acesso utilizando essas novas tecnologias? Então, acho que essa é uma pauta da maior relevância, não é? O Sistema Conselho de Psicologia tem se debruçado sobre ela. As questões do online ainda estão distantes, eu diria. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, será um foco, uma forma de atendimento da maior relevância. Mas hoje nós estamos mais preocupados com os atendimentos presenciais, né, com a penetração da psicologia a contribuição que a psicologia pode ter nesse âmbito, né, ela é da maior relevância. Então, sem dúvida nenhuma, uma temática para ontem, que está na nossa pauta cotidiana.
né? Inclusive trabalhando para enfrentar questões importantíssimas, como é a própria questão da medicalização da sociedade, né? Quer dizer, hoje em dia se toma remédio para tudo, né? Peraí, será que é assim mesmo? Então tem várias instâncias aí da questão da psicologia na sua democratização de acesso que são fundamentais a gente estar abordando e o sistema Conselhos tem estado muito ativo. Por exemplo, recentemente, se você for ver a questão indígena, né? O sistema Conselho está se pautando sobre aquela questão do suicídio coletivo, da ameaça lá no Mato Grosso do Sul. Estamos lá, entende? Quer dizer, então a penetração da psicologia nesse âmbito social tem sido bastante grande. Bacana. Mas eu acho que, desculpe, se me permite, Por favor. do ponto de vista do atendimento online, uma coisa muito importante, uma vez que a profissão é regulamentada, como você garantir à população, como é que a população pode ter certeza de estar fazendo de estar recebendo um bom atendimento? Isso é um papel do Conselho. Por isso que nós fizemos a renovação da resolução. Então, você deve consultar o site, verificar se no site, primeiro, se é um psicólogo, né? Então, obviamente, nós, como Conselho, vamos falar apenas da profissão dos psicólogos. Para um psicólogo oferecer um serviço online, como é o caso da Milene aqui, ela teve que fazer um processo de cadastramento. Onde faz isso? Pela própria internet, mesmo. procurando o site do CFP. No site do CFP tem e na própria legislação, tem todas as indicações para o psicólogo que quer oferecer esse serviço. Mas o usuário, como é que ele pode ter certeza de que ele está tendo serviço para um profissional que está minimamente regido pela sua profissão? O Conselho, os conselhos de psicologia, né, o sistema Conselhos, ele oferece um número. Se a pessoa cumpriu aquele protocolo básico para cadastramento do site, nós vamos dar um número a essa pessoa, o site dessa pessoa terá as ligações com a resolução que rege a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, o Código de Ética Profissional, não é? Quer dizer, então, há todo um sistema que garante à população que aquele site passou por um crivo mínimo para poder oferecer um serviço de qualidade. Bacana. Maria Adélia pediu a palavra, diga. Era sobre o uso de substâncias, drogas, álcool, tabaco. No exterior já tem pesquisas apontando para a possibilidade de tratamento pela internet. Para algumas pessoas, o anonimato favorece a busca por atendimento. Esse medo de estigma acompanha muito, né, a pessoa que consome álcool em excesso, usa drogas. Então, os resultados já têm sido positivos. Agora, se for abuso mesmo, se for grave a situação, realmente tem que ser presencial o atendimento. Porque aí requer uma equipe multidisciplinar também, né? Médicos. Exato. A doutora Vânia estava comentando de um paciente de 83 anos de idade, né? Que bárbaro. Sim, eu acho importante que a gente faça o contraponto do adolescente, né, que vai ter uma facilidade no uso da ferramenta internet, mas também registrar nossa experiência. Que a Maria Adélia me falou que outra colega também teve uma pessoa de bastante idade. E isso é muito interessante, sabe? Que até esse paciente, pegando o link do atendimento público e com custo reduzido, esse paciente, como bom idoso, pensou no próximo. Então, ele sugeriu que nós pudéssemos fazer atendimento psicológico por Skype da rede pública, do Hospital de Clínicas, considerando o Hospital de Clínicas, para pessoas que estão em situação de pré-cirurgia, vivendo muitas vezes angústia de morte, então que os psicólogos pudessem ser contratados para atuar em grupos, né? E eu achei muito interessante, porque no Sistema Nacional de Emprego eu faço atendimento psicológico aos desempregados, eles pensam que é gratuito, mas o Estado me paga, é claro, né? Então, essas pessoas também se beneficiariam muito de ter um atendimento em grupo por internet. A questão do grupo, eu falo muito assim, porque a nossa população é muito grande, as pessoas se sentem muito confortáveis quando elas estão atendidas por num grupo constituído por seus pares. Tá? Como a Maria Adélia falou, pessoas usuárias de droga, os desempregados, os enfermos. Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica para nós também utilizarmos o psicólogo
mediando esse tipo de grupo. Excelente. Excelente. Quer contribuir? O atendimento online ele também vem preencher essa necessidade de pessoas com dificuldade de locomoção, como ela disse. Né? Quer dizer, às vezes você está num processo terapêutico no presencial, faz uma viagem, você pode fazer uma sessão ou outra com o seu terapeuta. Então, é muito... Quais são os principais empecilhos para que isso cresça, como cresceu o e-learning no Brasil? As pesquisas. Estudo, né? A colega está prestando um serviço da maior relevância à sociedade e à psicologia. Sim. É preciso que as pessoas pesquisem, se interessem pelo tema. Não é? Então, o caminho natural seria o quê? Com as pesquisas fica provado que é Exato. a eficácia, e aí... Pronto. Mas qual seria o próximo passo do ponto de vista da lei? Não, aí a gente vai flexibilizando, né, a questão, porque há uma resposta. Nós temos que ter certeza. Todos os dados, como as colegas já falaram, apontam para que o atendimento online é de tão boa qualidade quanto o atendimento presencial, né? Uma das coisas que também já foi falada, se perde um pouco a comunicação não verbal. Por mais que você tenha uma imagem, a imagem é sempre uma imagem, não é a presença da pessoa. Mas se ganha tantas outras, por exemplo, os atendimentos por via escrita, né? A escrita é perene. Ah, não foi o que eu quis dizer, bom, mas foi o que você disse. Né? Então, a recuperação da dimensão epistolar, ou seja, da carta, muitos estudos dentro da psicanálise, inclusive, né? As cartas que o Freud trocou com Jung, né? Revelam dimensões absolutamente importantes da vida dessa pessoa. Então, a possibilidade de um atendimento não sincrônico. Você falou muito aqui do atendimento síncrono, né? Ou seja, o psicólogo e o paciente ao mesmo tempo naquele momento. Mas as possibilidades assíncronas, por escrito, são riquíssimas. E essas são antigas, né? São antigas, mas estão sendo recuperadas agora. Né? A gente vivia até pouco tempo, dizia assim, mas ninguém mais escreve, ninguém mais... Escreve e-mail, né? Não, agora escreve e-mail, mas no tempo da televisão achava-se que ia se perder a linha. Não, a internet fez com que a gente ganhasse isso novamente. Bom, a doutora Vânia pediu a palavra. Pois não, doutora? Só para fazer um comentário rápido de que, por exemplo, é só a imagem que a gente vê, o meu Eduardo tem razão, mas, por exemplo, nós comentarmos de pacientes que começaram a terapia com um visual e que progressivamente foram modificando esse visual. Então, mesmo que seja com a face e uma parte do corpo, nós temos acesso a tantos dados que a gente até se atreve, eu me atrevo a dizer, que o inconsciente salta pelos poros que a gente pode captar pela internet. Bom, eu queria agradecer a visita de vocês aqui até o estúdio. Agradecer também vocês que participaram aí, que estão praticamente com a gente aqui. Né? Então não há essa distância. E convidar todos a participarem dos próximos programas aqui do Clique Ligue. A gente se encontra a qualquer momento na internet ou aqui no nosso portal, que é tvt.org.br. Tchau!